Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje trazendo aqui para vocês um primeiro vídeo aqui que eu faço de forma aberta no canal, falando especialmente sobre os investimentos internacionais aqui da minha carteira. Alguns vídeos passados vocês viram aí que, na verdade, agora eu passo a falar também da parte internacional e faço de forma pública também aqui investimentos internacionais na nossa carteira. Tá? E agora quero falar para vocês especialmente sobre um pedaço dessa carteira, que são os REITs, tá? Que nos dão dividendos em dólar, tá? E olha só que interessante, é o mesmo viés, tá? A mesma ideia. Assim como nós investimos no Brasil nas empresas previdenciárias para receber dividendos em reais, a gente vai passar a investir nos REITs lá fora também para receber dividendos em dólar, ou seja, fazendo com que o nosso portfólio seja muito mais completo, que a gente tenha muito mais segurança, vamos dizer assim, porque aí nós temos também dividendos numa moeda forte e, de novo, mais diversificação, que fazem o portfólio andar por diferentes situações de forma bem mais tranquila, beleza? Então hoje eu quero trazer aqui para vocês três REITs, tá? Um que eu já tenho na carteira e outros dois que estão no meu radar, para falar um pouquinho para vocês sobre cada um deles e, claro, tá, também depois trazer para vocês aí uma visão sobre como que você analisa os REITs, né? O que que você olha, o que que você deve olhar sempre quando você está fazendo uma análise inicial, tá? De indicadores. Então acho que isso aqui deve ajudar bastante gente, que inclusive né, gosta aqui do canal, que tem esse interesse também por investimentos internacionais e caso você não tenha ainda, cara, não se feche para as oportunidades, tá? Veja os vídeos, se você gosta de dividendos, por que não também receber dividendos em dólar? Comece a ver isso tudo. Se você ainda acha que tem pouco dinheiro, beleza, segura um pouco. Se você acha que você já está preparado, passe a investir. Então, de novo, acho que se fechar para oportunidade seria uma burrice, beleza? Deixa seu like, se inscreva no canal, vire membro do canal, porque agora nós temos 3 lives semanais para os membros, para você ter contato direto comigo, tirar todas as suas dúvidas, eu falar para vocês aqui de movimentos de mercado, de oportunidades, segunda, quarta e sexta, além dos vídeos exclusivos, da planilha de preço teto, tá? No nosso grupo no Telegram tem bastante coisa, isso tudo por R$ 20 por mês. É muito barato. Clica aí no botão, pelo menos teste um mês, eu sempre falo isso pro pessoal, tá? Bom, aqui eu tô no Investidor 10, tá? Que é onde eu consolido minha carteira, e agora na carteira do canal, que tem o link aqui na descrição, vocês vão ter o acesso, tá? A toda a minha carteira completa pública, beleza? Isso daqui é uma carteira que eu faço aqui de forma pública. Ah, Bruno, pô, mas foi R$ 40 mil do nada que você aumentou? Na verdade, eu já fazia essa carteira internacional junto com os membros, tá? Então eu separava, que eu só mostrava para os membros, mas aí nessa mudança dos benefícios da comunidade, né, e enfim, até para adicionar mais coisas para os membros, eu decidi colocar isso daqui também de forma pública, tá? Então hoje é uma carteira pública aqui no canal de quase R$ 250 mil, sendo que, vamos dizer assim, mais ou menos 14%, tá? Um pouco mais de 14, né, porque a gente tem os REITs aqui, a gente tem aqui parte internacional. Ok? Hoje eu vou falar exclusivamente da parte internacional ligada aos REITs, tá? E não vou falar dos ETFs, depois eu vou fazer um outro vídeo para isso. Mas hoje eu tenho R$ 7 mil aplicados em um único REIT, que dá mais ou menos US$ 1.200 aqui, tá? Um yield on cost de mais ou menos arredondando aqui para 6%, tá? E o REIT que eu tenho é o Realty Income. O que é interessante primeiro para mostrar para vocês? A minha ideia aqui, eu já comentei isso aqui várias vezes, é ter pelo menos 3 REITs, tá? Nesse começo. O, né, que é o Realty Income, que eu já tenho, e outros dois, que ainda estou pesquisando, ainda estou estudando. Tem alguns no radar. Um deles foi sugestão dos membros do canal e outro foi eu mesmo que fui achando. E eu quero mostrar eles para vocês agora. Então até fiz aqui uma tabela que eu acho que é interessante de mostrar para vocês. Bom, olha só o que a gente tem aqui, tá? Essa tabela aqui é uma tabela que eu fiz de indicadores desses 3 REITs. Realty Income, que é o que eu já tenho, o Sila e o Stag, tá? Eu vou falar o que é cada um deles para você entender de forma básica, depois eu vou fazer um vídeo para cada um, tá? O Realty Income, que é esse que eu já tenho, ele é um REIT que investe em propriedades comerciais, tá? Que são propriedades ali, de acordo com eles, de alta qualidade, com bom fluxo de caixa gerado dentro do setor de varejo. Mas o setor de varejo que eles atuam aqui é um varejo anticíclico. Então é, por exemplo, lojas de conveniência, farmácias, supermercados, coisa do tipo, e não simplesmente um varejo que numa crise, por exemplo, deixaria de vender, tá? Deixaria de ser uma opção prioritária, vamos dizer assim, para os seus investidores. Além disso, o Realty Income, olha só que interessante. Dentro dessas propriedades, eles fazem o que eles chamam de contratos Triple Net Lease. Isso aí, na verdade, é praticamente todos os REITs aqui que eu estou buscando para a carteira. Mas só para você entender o que significa, os contratos de Triple Net Lease, todos os custos, além do aluguel, né, mas também custos operacionais, despesas operacionais, como manutenção, seguro, coisas do tipo, quem paga é o inquilino, ou seja, quem paga é quem está alugando aquela propriedade daquele REIT. Ou seja, o fluxo de caixa é muito previsível. Por isso que consegue pagar um dividendo bem recorrente, bem consistente.
é diferente quando você aluga uma propriedade, por exemplo, aqui no Brasil, que você, como o cara que está alugando, é responsável por, pô, manutenção, responsável por, pô, o seguro, assim por diante. Então, você tem o aluguel que é pago pelo inquilino e todos os outros custos. Então, o Realty Income, na verdade, não paga nada, tá? Nessa questão operacional, que é muito, muito bom, tá? Além disso, tá? Acho que é interessante falar, eles pagam aqui dividendos mensais, então vai cair um pingado mensal para a gente dentro do Realty Income, o que acaba sendo bastante interessante, tá? Isso aqui é uma descrição básica. O Sila já é outro segmento, tá? O Sila Realty Trust aqui, ele é um REIT que ele investe em propriedades ligadas a healthcare, ou seja, ligadas à saúde. Então são instalações cirúrgicas, são instalações ali, por exemplo, de consultórios, coisas do tipo, tudo relacionado a healthcare. Depois no vídeo específico eu vou trazer para vocês quebrado cada um deles. Aí por que eu decidi, então, ter no meu radar um outro REIT diferente desse daqui? Porque, na verdade, eu estou diversificando o segmento, diversificando o nicho, para tentar trazer um pouco mais de mitigação de risco específico para minha carteira. Tá? Da mesma forma, os fluxos de caixa aqui são bastante previsíveis, o que é interessante. E aí o Stag Industrial, que é o Stag, aqui o ticker, tá? Foi uma sugestão do membro numa última live nossa, e aqui ele é um REIT focado em propriedades industriais, tá? Então, de novo, também faz um portfólio diversificado em diferentes localizações dentro dos Estados Unidos, com diferentes inquilinos, só que aí foca nesse nicho industrial. Então você percebe que cada um aqui tem um nicho, e eu acho que isso acaba sendo interessante para ter no radar. Como eu quero ter 3 REITs na carteira, eu estou buscando ter um de cada nicho. O Realty Income já foi uma decisão. Esses daqui estão no radar, mas não significa que eu não posso ver outros. Inclusive, se você conhecer, coloque aqui nos comentários, tá? Uma coisa interessante, até um comentário de um membro num dos últimos vídeos, falou, pô, mas eu vejo o PL tá muito alto. Não se olha o PL nos REITs, tá? Esse indicador, até por questões contábeis, vamos dizer assim, o lucro ele pode ser muito esticado por alguns efeitos, tá? Então eles acabam não refletindo a verdadeira ótica da geração de caixa do negócio. O que a gente acaba usando nos REITs? É um indicador preço sobre FFO. Bruno, o que é preço sobre FFO? FFO é o Funds from Operations, que no final do dia é como se fosse a geração de caixa operacional desse REIT, tá? Às vezes você vai ver esse indicador aqui como AFFO, que é o ajuste que se faz em cima do Funds from Operations. Então acaba trazendo uma noção muito mais verdadeira da geração de caixa do negócio. Por isso que a gente não olha PL, e sim o preço sobre essa geração de caixa operacional do negócio. Tá? E aí a mesma ideia, quanto menor ele for, mais atrativo estaria, tá? Isso na regra de bolso, mas claro que você tem que olhar diferentes variáveis e e uma análise bem mais completa para decidir comprar, mas é só para você entender. Aí aqui eu peguei, né, nessa tabela eu coloquei o FFO por ação para você entender. Lá nos Estados Unidos se olha muito lucro por ação, FFO por ação, em vez de olhar o negócio completo. O lucro reportado, de novo, por ação aqui no caso do Sila foi direto. O crescimento do lucro ano contra ano, só para a gente entender um pouco. O yield, tá? A dívida líquida EBITDA, que é a alavancagem, é super importante da gente olhar também, né? Porque lembrando, aqui os REITs podem se alavancar justamente para novas propriedades, para conseguir crescer, mas existe um range ótimo, né? Existe também ali às vezes até mesmo questões contábeis não, mas questões de regra, vai, de um próprio REIT, que ele não pode, por exemplo, passar uma certa alavancagem, assim como as empresas aqui no Brasil. E aí, normalmente, tá, os REITs acabam sendo um pouco mais alavancados justamente por essa previsibilidade que a gente tem de geração de caixa. Então, normal aqui uma alavancagem de entre 4,5 e 5,5 vezes, isso aqui é normal da gente ver, então nada para assustar, tá? E o cap rate aqui ele é um indicador interessante que é basicamente mostrando a rentabilidade e o retorno esperado daquele determinado investimento. Quanto maior o cap rate for, teoricamente mais rentável, né? mais interessante estaria ali. Só que você tem que sempre lembrar, às vezes um cap rate muito alto também pode identificar um risco muito maior para aquele determinado investimento. Um cap rate mais baixo pode ser um investimento mais seguro e, portanto, retornando menos. Você sempre tem que olhar várias variáveis ao mesmo tempo. Só que a gente tem algumas comparações, por exemplo, tá? Um REIT industrial, como é o caso aqui do Stag, ele normalmente fica entre 4% a 6%. Então, você percebe que a gente tem até um ponto de vista positivo aqui do Stag Industrial relacionado ao cap rate. Quando a gente olha para esses REITs de saúde, entre 5 e 7. Então, a gente tem aqui um range interessante do Sila. Quando a gente olha para o Realty Income, que a gente pode colocar aqui, como se fosse mais ou menos um varejo, entre 6% e 8% também. Então, eu diria que está aqui muito dentro dessa média. Então, nada para nos assustar aqui,
Tá? O que eu sou também sempre buscando aqui na minha carteira, só para deixar isso bem claro para vocês, tá? Eu não quero pegar REITs tão grandes assim, eu quero tentar pegar alguns REITs talvez um pouco menores, vamos dizer assim, alguns maiores, alguns menores, mas né, não que seja uma regra de bolso, mas é porque eu também estou vendo, e isso aqui é interessante de falar, que há uma grande diferença dos REITs para fundos imobiliários. REITs são empresas, tá? Então também tem aqui uma possibilidade de valorização de capital grande, que é o que a gente está olhando lá fora também, tá? Fora o dividendo. Qual que é a ótica da análise? É toda essa visão qualitativa do negócio, tá? Então entender onde ele está, entender o que ele faz, entender o segmento, entender os seus indicadores e os seus dividendos. E a gente pode calcular também uma ótica, tá? Aqui do preço teto. Qual que é essa ótica do preço teto, tá? Como nos Estados Unidos a gente não tem um dividendo tão forte assim em termos de yield quanto no Brasil, até por questões até culturais, tá? O que a gente sempre tem que olhar aqui? O nosso preço teto, que vai ser calculado para os nossos REITs aqui, vai ser a partir de 4,5%. Tá? E por que isso? Lembra que a gente sempre olhava os 6% no mínimo aqui no Brasil, um país onde a gente tinha um cenário inflacionário mais alto, onde a gente tinha juros mais altos por muito mais tempo. Nos Estados Unidos é uma ótica um pouco diferente. Então acredito que aqui os 4/4,5 para a gente calcular o mínimo ali do preço teto é interessante. Por isso que aqui todos esses REITs teriam margem de segurança, pelo menos olhando para esse yield aqui dos últimos 12 meses. Beleza, gente? Bom, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês. Esse REIT que eu tenho, esses dois que estão no meu radar, que eu acho que é interessante da gente analisar. Quando a gente olha aqui para preço sobre FFO, tá? Nenhum deles aqui está negociando, é um negócio absurdo. Vamos lembrar, a gente tem que olhar para a realidade, a gente tem que comparar também com os seus pares, não é olhar única e exclusivamente para o número, tá? E eu digo mais, tá? Se você for olhar num período histórico aí, desde do 2021, diria que foi quando começou aquele aumento de juros nos Estados Unidos, tá? A gente viu os REITs sofrerem bastante, assim como o fundo imobiliário aqui no Brasil, assim como as ações aqui no Brasil. Então a gente hoje, na verdade, está pagando um preço bastante descontado, ao mesmo tempo que a gente está tendo crescimento de lucro, crescimento de dividendos, porque os negócios estão indo muito bem. É a mesma ótica que a gente olha para as empresas aqui no Brasil, então acho que isso vai ajudar bastante a gente. Beleza, pessoal? Bom, só que voltando rapidamente, tá, para você entender, então hoje eu tenho os REITs aqui, eu tenho o O. Esses dois estão no meu radar para ver se realmente faz sentido eu comprar ou não. Se você tiver alguma sugestão, coloque aqui embaixo. Tá, mas na análise preliminar, aparentemente já passou nos crivos, agora é só entender um pouco mais sobre o negócio. Inclusive, reportam também aqui de forma trimestral, tá? Assim como todas as empresas, por isso que eu gosto dos REITs. REITs são empresas, é diferente aqui do fundo imobiliário, tá? E digo mais, aqui a gente vai começar agora a ter uma renda vindo em dólar, tá? E vai complementar os nossos proventos. Não tem por que se fechar as oportunidades se elas estão existindo. Beleza, gente? É isso, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até o nosso próximo vídeo. Valeu, falou, fui.